pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro domingo da Santa Quaresma. Em primeiro lugar, o que deve ser considerado é quão importante é o domingo de hoje dentro do calendário litúrgico. Se nós fazemos uma grande divisão das festas da igreja, nós temos aquelas festas com dias fixos e aquelas festas que podem variar de dias. Por exemplo, o Santo Natal é um dia fixo dentro do calendário eclesiástico e a Santa Páscoa não. Ela pode variar o mês ou o dia do mês que ela ocorrerá. Dentro dos dias que podem variar, temos, obviamente, todos os domingos, né? Domingos de Advento, domingos de Epifania, etc. E dentro dessa divisão, dessa parte da divisão de festas móveis, existe um grupo seletivo de festas, que são as festas de domingo privilegiado, ou festas privilegiadas, que quer dizer que não podem ser substituídas por nenhuma festa. Por exemplo, se estivéssemos numa grande catedral de uma grande metrópole e o santo padroeiro caísse no dia de hoje, prevaleceria a festa, o domingo de Quaresma, tá? Um domingo privilegiado, prevaleceria sobre uma festa local. Por que a igreja faz isso? Porque é importantíssimo que as almas estejam encharcadas com as ideias de penitência e sacrifício que a liturgia do dia de hoje traz. Nosso Senhor Jesus Cristo aparece no Santo Evangelho como tentado pelo demônio. Lembrem-se, nós, no mesmo Pai Nosso, não pedimos não ter tentações, senão pedimos não ser vencidos por elas. A tentação é uma ocasião de batalha, uma ocasião de luta, a boa peleja, que diz São Paulo. Sempre quando saímos vencedores dessa peleja, somos dignos de coroação eterna. São Francisco de Sales diz que são 5 os obstáculos que impedem que a alma vá até Deus. Primeiro, o pecado. Segundo, o amor às riquezas. Terceiro, os prazeres sensíveis. Quarto, a soberba. Quinto, o amor próprio. Podemos ver que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto nascem do primeiro, né? O pecado é o que nos afasta de Deus. E voltando à cena da tentação de Cristo no deserto, que o demônio queria trocar um pecado daquele homem que ele desconhecia quem era, por algum bem visível, algum bem aparente, poder, riquezas, prazeres sensíveis, porque o demônio não sabia que aquele homem santíssimo era o Santo dos Santos. O demônio não sabia que aquele homem perfeitíssimo era a essência mesma da perfeição. Então, o demônio ele queria indagar quem era aquele homem. Lembre-se que, por mais que o demônio tenha uma natureza angélica, Deus pode muito bem privá-lo do conhecimento das coisas que ele queira que o demônio não saiba. Por exemplo, o demônio não sabia que Cristo era essencialmente Deus, não estava unido a Deus como estamos nós, como uma filiação adotiva, senão que Jesus Cristo é Deus e homem verdadeiro. O demônio desconhecia isso, então por isso ele dizia: se eres filho de Deus, faça isso, se eres filho de Deus, faça aquilo. E nas 3 tentações de Cristo, nós vemos a grandeza da alma. Vejam que o demônio queria trocar
com Cristo o valor da sua alma por algum pecado, já seja um pecado de prazer sensível, simbolizado na alimentação, que é absolutamente lícita, porém naquele instante Cristo tinha que jejuar. Então Cristo diz que não só de pão vive o homem, senão de toda a palavra que vem de Deus. Também o demônio tenta nosso Senhor Jesus Cristo de orgulho, dizendo: se eres filho de Deus, joga-te daqui de cima. O orgulho, a soberba, a vaidade é o pai de todos os defeitos. Todo pecado supõe um pecado de soberba. E o demônio queria indagar, queria ver se aquela semente de soberba que ele tinha plantado no paraíso, quando fez pecar Adão e Eva, se aquela semente tinha germinado naquele homem tão misterioso para ele. Ele viu que não. Por último, o demônio oferece as riquezas para nosso Senhor, dizendo que o tornaria rei de toda a terra, dono de tudo aquilo, se o adorasse. E nosso Senhor rejeita, porque Ele é o Pai da santa pobreza. Pois bem, nós vemos aí o valor da alma, a grandeza da alma, como nós não podemos trocar a nossa alma por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Nós não podemos trocar a nossa alma pelos prazeres sensíveis, não podemos trocar a nossa alma por riquezas e nada que nasça da soberba. E aí nós vemos já refutados todos os obstáculos que nos afastam de Deus. O amor próprio, os prazeres sensíveis, a soberba, o amor às riquezas. Que o amor às riquezas é sempre bom dizer que se combate com o ato oposto. As obras de caridade, caridade enquanto a ajuda ao necessitado, as doações à igreja, as esmolas aos pobres, são uma maneira grandíssima e eficacíssima de empregar bem o nosso dinheiro. Nesse tempo de Quaresma, são pregados os atos de penitência, os atos de sofrimento. Porém, a nossa natureza humana em si rejeita todo o sofrimento, rejeita toda a dor, todo o padecimento, todo o sofrimento, porque isso está na sua mesma natureza. Lembremos que nós saímos da mão de Deus não para sofrer, não para sentir dores, senão para ter uma vida feliz na terra. Isso era o plano de Deus ao criar o homem. O homem passasse a sua vida sobre a terra, conhecendo-o, amando-o, servindo-o, e logo gozasse dele por toda a eternidade, numa bem-aventurança eterna. Seria uma felicidade na terra, continuada com a felicidade eterna no céu. Mas o homem pecou e perdeu essa felicidade quase absoluta da terra. Sendo assim que nós somos uma natureza caída. Então, é verdade, nós temos essa inclinação natural de evitar todas as coisas que sejam similares a padecimento, dor, sofrimento. Mas nós devemos procurar as obras de penitência, devemos fazer sacrifícios. Em primeiro lugar, porque somos pecadores e devemos reparar a justiça divina injuriada pelo nosso pecado. Em segundo lugar, porque a virtude da penitência é enquanto tal que, se nós queremos definir a virtude da penitência, é aquela virtude, é aquele hábito sobrenatural pelo que nós sentimos dor dos pecados passados com a intenção de removê-los da alma. Leva implícito o desejo de expiá-los. A virtude da penitência deve ser manifestada pelos seus atos próprios, a mortificação, a penitência, o sacrifício. Lembremos, isso é algo que devemos fazer enquanto pecadores e é algo que devemos fazer enquanto súditos da Santa Madre Igreja.
ela está pregando o sacrifício, pregando a penitência. Vejam aqueles que puderam receber a bênção das cinzas no dia de quarta-feira, ou nos dias que continuaram, até quando pode ser feita essa bênção, que receberam as santas cinzas na fronte, escutando aquelas palavras: lembra-te, homem, que eres pó e ao pó voltarás. Nós somos nada por nós mesmos. Somente seremos algo se nos aproximamos e mergulhamos nesse oceano imenso de caridade divina. Só que para ter acesso à vida sobrenatural, não pode haver negligência no combate ao vício, no combate ao pecado, no combate ao demônio, à carne, ao mundo, e isso não pode ser feito. É impossível fazer sem a prática das penitências, sem a prática das mortificações voluntárias. E por mais que isso esteja, de certa maneira, contra a inclinação natural que nós temos de evitar todo mal, como nós temos todo mal, digamos, enquanto a sofrimento, etc. Como nós temos uma natureza caída, nós precisamos fazer esses atos árduos de sacrifício, de penitência. Enquanto as penitências podem ser muito variadas, jejum é uma coisa que não tem palavras para explicar o tamanho. Cristo mesmo disse que há uma casta de demônios que não pode ser expulsada senão por oração e jejum. Sabemos que a legislação da igreja, segundo o nosso entendimento, é que agora na Santa Quaresma, jejum e abstinência nós temos no dia de quarta-feira de cinzas, no dia de sexta-feira santa. Temos abstinência de carnes vermelhas em todas as sextas-feiras até a sexta-feira anterior ao santo dia da Páscoa, que é dia de jejum e abstinência, sexta-feira santa. Mas todos os atos de sacrifício que nós podemos fazer voluntariamente, além daqueles mandados pela igreja, são muito bem-vindos para o bem da nossa alma. Já sacrifícios que levem a sobrenaturalizar a dor no corpo, geralmente deve ser consultada com o confessor, com o diretor espiritual, para que não haja exageros, nem ocasiões que possam resultar num dano para a alma e o corpo, no lugar de ser um bem para a vida sobrenatural. As vigílias também são muito, mas muito favoráveis nesse tempo. Levantar mais ou menos meia-noite, fazer 15 minutos de oração, por exemplo, rezar os mistérios dolorosos do Santo Terço para acompanhar a nosso Senhor Jesus Cristo naquela madrugada tão dura que ele teve que passar, sendo preso de madrugada, recebendo tantos golpes, pendurado das mãos durante 3 ou 4 horas até ser julgado mais ou menos às 5 da manhã. Acompanhar a nosso Senhor Jesus Cristo nessa madrugada, em algum momento. É verdade, não podemos passar, muitos de nós não podemos passar toda a noite em vigília, mas por que não alguns instantes? Por que não alguns minutos? Lembremos também que enquanto as penitências, enquanto os nossos bons propósitos, nós devemos lembrar que em Marcos 10:32, lemos que subiam os apóstolos de Jesus a Jerusalém e Jesus ia na frente. Nós sabemos muito bem que essa subida de Cristo a Jerusalém era para sofrer por nós, padecer por nós, morrer por nós. Não deixemos a nosso Senhor Jesus Cristo padecer sozinho. Lembre-se, na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, primeiro capítulo, versículo 16, ali ele diz que ele completa no seu corpo o que falta a paixão de Cristo.
Sabemos muito bem que a paixão de Cristo não é insuficiente, senão que suficientíssima por si mesma. Porém, contudo, entretanto, nós devemos juntar os nossos sacrifícios, juntar as nossas penitências aos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso quer dizer Cristo quando diz: quem queira vir comigo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 25. Vamos pedir à Santíssima Virgem Maria que nos dê a graça do aumento da virtude e do dom do Espírito Santo, ambos do nome de fortaleza, para ter precisamente essa força sobrenatural, espiritual, para fazer as penitências e para continuar com esses atos árduos de sacrifício e de mortificação durante esse tempo penitencial que deve preparar as nossas almas para a digna celebração da Santa Páscoa. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.